Boa noite, sejam bem-vindos a essa casa de luz e de oração. Para começar os nossos trabalhos de hoje, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Definições. Quem vive a se queixar é um espinheiro humano. Quem é frio ante a vida, guarda gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto-falante. Quem ouve a tentação, cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folha ao vento. Quem esquece as ofensas, está livre do mal. Vamos agora orar, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedir que Ele nos auxilie durante essa noite, que nos ilumine, que possamos absorver os ensinamentos. Queremos muito agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, por esse dia, agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem, e queremos agradecer também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos que a espiritualidade amiga esteja conosco durante essa noite e que a gente possa sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo ainda do que eu tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas eu levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, eu viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, eu subiria mais montanhas, eu nadaria mais rios, iria a lugares aonde eu nunca fui, tomaria mais sorvetes e menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que eu tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, eu trataria de ter somente bons momentos. Porque se vocês não sabem, disso é feita a vida, só de momentos. Não perca o agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, sem uma bolsa de água quente, sem um guarda-chuva e um paraquedas. Se eu voltasse a viver, eu viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, eu começaria a andar descalço no começo da primavera e ia continuar assim até o final do outono. Eu daria mais voltas na minha rua, eu contemplaria mais amanheceres, brincaria mais com as crianças. Se eu tivesse outra vida pela frente. Mas, já viram, eu tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Esse poema, ele se chama Instantes. Ele é frequentemente atribuído a Jorge Luis Borges, um escritor argentino. Mas a autoria dele é muito contestada. A viúva do Jorge Luis Borges disse que não é dele. Acreditam também que quem escreveu ele foi Nadine Starr, uma autora americana. E também tem quem diga que ele foi escrito para a revista Seleções por Don Herold, em 1953. Eu quis trazer esse poema como uma inspiração para a nossa conversa de hoje. Para que ele nos ajude a refletir um pouquinho sobre a passagem do tempo e sobre a importância da gente viver com mais leveza, da gente viver com mais presença, com mais coragem.
Então, nós vamos conversar hoje sobre o valor de um instante. Então, esse poema, ele descreve uma pessoa idosa olhando para trás e percebendo que ela teria vivido mais intensamente, teria sorrido mais, teria arriscado mais, valorizado mais os pequenos prazeres, se ela tivesse tido outra oportunidade. Mas será que a gente precisa esperar chegar ao fim da vida para a gente perceber que os instantes eles são valiosos? A doutrina espírita, ela nos ensina que cada encarnação é uma oportunidade preciosa. E como qualquer oportunidade, ela precisa ser aproveitada e não simplesmente gasta de qualquer forma. A gente vive dizendo que a gente não tem tempo para nada, que a vida está corrida, que os dias eles passam muito rápido, e realmente esse ano a gente piscou e já é Natal, né? Mas a verdade é que os instantes, eles continuam chegando. Um atrás do outro, eles vão vindo silenciosos, vão vindo humildes, e estão ali só aguardando a nossa decisão de como que a gente vai usar eles. O Espiritismo nos lembra sempre que o tempo, ele é um dos recursos mais valiosos que a providência divina nos dá. E que cabe a cada um de nós transformar ele em crescimento, transformar ele em aprendizado. Allan Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos que a vida ela é uma oportunidade para a gente progredir. Que cada encarnação ela é planejada para que a gente avance moralmente, para que a gente avance espiritualmente. Por isso que o tempo ele é um campo de experiências. O Espírito Emmanuel afirma que o tempo é patrimônio divino e que cada minuto deve ser usado como um instrumento para a gente evoluir. Ele pede muito para que a gente reflita na justiça das horas. Cada consciência plasma com ele o próprio destino. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos os autores da nossa própria vida. A gente cria ela, a gente escreve a nossa vida. E o que nós vamos viver amanhã nasce do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo e escolhendo hoje. É uma afirmação de responsabilidade, mas também de liberdade, porque se a gente pode plasmar, se a gente pode criar o nosso destino, a gente pode também transformar ele. O tempo que Jesus gastou na sua elevação era perfeitamente igual ao tempo que Barrabás gastou na criminalidade. A única diferença entre eles é que Jesus empregou o tempo engrandecendo o bem e Barrabás usou o tempo gerando o mal. Entre a luz de um e a sombra do outro, a nossa capacidade de melhorar ou de piorar está ligada com a nossa escolha. Então, os instantes, eles são ferramentas para a gente evoluir. E nesse poema Instantes, essa verdade espiritual, ela aparece quando mostra arrependimento simples, como não ter vivido com mais cor, com mais espontaneidade, mais ternura. O tempo bem vivido, o tempo mal vivido, o perigo da gente desperdiçar o tempo e só acordar tarde demais. Porque às vezes a vida ela passa e a gente nem se dá conta. São pequenas negligências, pequenas coisinhas, né, que a gente vai deixando, que quando vê a gente vai acumulando isso, e isso vai formando grandes vazios dentro da gente. Por isso que tantos espíritos que já desencarnaram, eles trazem relatos para nós de arrependimentos. Em obras como O Nosso Lar, no livro Voltei, eles falam muito isso, por não terem aproveitado o tempo de uma forma proveitosa quando eles estavam aqui encarnados. Eles falam do arrependimento por aquilo que eles não fizeram, pela bondade que eles deixaram de praticar, pela leveza que eles não se permitiram.
Um instante de bondade que podia ter sido oferecido, mas não foi. Um momento de reconciliação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, foi evitado. Uma oração, talvez, que não fizeram, poderiam ter feito. Um gesto de compreensão que às vezes podia ter impedido muitas dores. Esse poema, ele nos fala da importância do aqui e do agora. Uma pessoa que chega aos 85 anos e descobre no fim da vida, que no final das contas a vida é sobreviver os instantes, é sobreviver o momento presente. E essa pessoa do poema sempre foi uma pessoa controladora, foi preocupada com o futuro, foi preocupada com tudo. Como a gente viu ali, que ele diz que nunca saía sem um guarda-chuva, sem um paraquedas, ou qualquer outra coisa que ele precisasse para se sentir mais seguro. Então viveu a vida preocupado com o que podia dar errado. Foi focando nas situações de controle, só que ele esqueceu de viver. E daí quando a ficha caiu, com 85 anos, o que ele diz no final é que naquele momento tinha aprendido a viver, mas daí sabia que já estava morrendo, ou que não tinha mais tanto tempo assim. Eu quero contar uma história para vocês, que é a história do Aurélio. Na verdade, essa fotografia é só fictícia, não é o Aurélio, não é esse. Mas o Aurélio, ele era um homem que viveu na Terra focado exclusivamente em acumular bens materiais. Ele gostava de fama, ele gostava da reputação dele, dava muito valor para isso, para os prazeres temporários. Ele era vaidoso, era muito egoísta, ignorava os laços afetivos profundos, não dava bola para o crescimento espiritual, não gostava de ajudar ninguém. Ficava sempre adiando a busca por um propósito maior, pensando que ele teria todo o tempo do mundo para isso mais tarde. Para ele, a vida era sobre aproveitar o agora da forma mais mundana possível. Mas, inesperadamente, com 45 anos, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante e desencarnou. A passagem do Aurélio para o plano espiritual, ela não foi tão imediata ou tranquila. Por causa desse extremo apego à matéria e aos valores terrenos, ele permaneceu num estado de confusão e de perturbação por um longo período, como se ele tivesse preso num pesadelo, ou como se ele tivesse num estado de morte espiritual, sem despertar para aquela nova realidade. E quando ele finalmente começou a despertar, numa espécie de hospital ou na colônia espiritual, o Aurélio foi assistido por espíritos benfeitores, por espíritos amigos que ajudaram ele. E lá ele teve a clara visão retrospectiva da vida dele aqui na Terra. Aquele véu do esquecimento que durante a encarnação impedia ele de lembrar das vidas passadas, esse véu agora se levantou e permitiu que ele visse a existência recente dele, a última, com muita clareza. Então ele viu os momentos que ele podia ter oferecido mais carinho para a família dele, mas ele escolheu trabalhar mais por causa do dinheiro. Ele viu as oportunidades que ele teve de ajudar os amigos em dificuldades, mas ele preferiu gastar com luxos. E acima de tudo, ele viu o tempo precioso que ele desperdiçou buscando apenas satisfações passageiras. Quando ele percebeu que bens materiais eram transitórios e que ele tinha perdido muito tempo da vida dele, isso gerou nele um profundo e um doloroso arrependimento. O Aurélio agora, então, lá no mundo espiritual, ele sentia uma dor moral imensa, muito grande. Porque lá, os espíritos não sentem dor física, eles sentem dor moral. E ele compreendeu que a verdadeira felicidade, ela não estava nas posses,
mas estava no amor, estava na caridade, estava na evolução moral. E esse arrependimento sincero dele foi o primeiro passo para ele começar o seu refazimento. Então ele foi guiado pelos mentores espirituais e ele expressou o desejo ardente de uma nova oportunidade. Ele queria uma nova encarnação para reparar, para corrigir essas falhas e aproveitar melhor o tempo dele de vida. Focando então no que realmente importava, que era o progresso do espírito dele e o bem-estar dos outros. A história termina então com Aurélio se preparando para reencarnar. Não com medo, mas com um novo propósito, porque ele estava ciente que a vida ela é uma oportunidade contínua de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. E assim como essa história, existem muitas histórias de encarnados que estão no leito de morte, arrependidos porque eles não apreciaram o valor de cada instante. E também existem inúmeras histórias psicografadas de desencarnados que também se arrependem por não ter aproveitado como eles deveriam o tempo que eles tiveram aqui na Terra. E eles nos recomendam muito para que a gente aproveite com inteligência cada minuto dessa experiência que a gente está tendo aqui. A doutrina espírita, ela suaviza o peso desse arrependimento, quando ela nos diz que nunca é tarde para a gente recomeçar. Se ainda a gente está respirando, se a gente está vivo nesse plano, a gente tem tempo, a gente tem instantes. E cada instante ele pode ser o primeiro para uma vida mais consciente. A gente não precisa esperar a desencarnação, a gente não precisa esperar a velhice para reconhecer essa verdade. A gente pode começar hoje. Então a gente precisa pensar sobre aprender a viver. Se a gente for lembrar de quantas vezes que a gente perde tempo com coisas inúteis, quantas vezes a gente perde tempo com preocupações fúteis, lutando para alcançar coisas, tentando controlar o que a gente não controla. E simplesmente o tempo vai passando e a gente não aprende a viver. A gente precisa se dar a oportunidade de viver os nossos sonhos também. A gente precisa se dar a oportunidade de viver os nossos objetivos, de falar as coisas que a gente acha que deve falar para as pessoas que a gente ama. Se libertar daqueles sentimentos, daquelas posturas que são inadequadas para quem quer crescer espiritualmente. Tudo isso é viver. São escolhas que a gente vai ter que fazer. Às vezes a gente vai acertar, vai errar, vai cair, vai levantar, vai chorar, vai sorrir. Isso faz parte da vida. Não tem como a gente fugir disso. Porque isso faz totalmente parte da nossa vida. E o grande ponto é esse. Enquanto a gente vai ensaiando viver, a gente vai desenrolando. Enquanto a gente planeja a vida para o futuro, alguma coisa vai acontecendo aqui no presente. E a gente precisa ter essa sensibilidade de aproveitar os pequenos momentos da vida. Algumas ideias que o poema ele nos faz refletir. Viver com mais leveza. Ele fala em ter se preocupado demais com coisas sem importância. Quantas vezes a gente deixa o medo, deixa a vergonha ou a rigidez nos impedirem de viver? Quantas coisas a gente não faz por medo, por vergonha? Permitir-se mais alegrias. Quando ele fala que se ele pudesse voltar atrás, ele teria se permitido pequenos prazeres. Como, por exemplo, ele diz andar descalço, contemplar a natureza, saborear momentos simples, olhar a natureza, o contato com as pessoas, um pôr do sol, o silêncio, uma boa música, um abraço. Tomar mais riscos saudáveis. Ele fala de ter feito mais viagens, que ele teria comido mais sorvetes, dito mais sim e também não, mas não, também às vezes é necessário.
se arriscar mais, mas se arriscar no sentido positivo. E se arriscar no sentido positivo é confiar na vida e confiar em Deus também. Viver o presente. Talvez essa seja a mensagem mais importante. Se tivesse outra vida, teria vivido mais o agora. Então, o agora é o único tempo real. Porque a gente vive muito ou no passado ou no futuro. Quando a gente pensa no passado e a gente não consegue sair dele, a gente fica atolado em arrependimentos às vezes, fica atolado em ressentimentos, quando a gente não consegue esquecer aquilo que nos fizeram, quando a gente não consegue perdoar, isso nos paralisa, isso não faz com que a gente saia daquele nosso passado. Mas também se a gente ficar só sonhando com o que ainda não aconteceu, nós vamos ficar ansiosos. O medo, muitas vezes, ele vai nos dominar, porque a gente está pensando em algo que ainda a gente não conhece. Então a gente cria expectativa, muitas vezes, que não são reais. Quantas vezes a gente sente esse medo que nunca se realiza? Uma preocupação que nunca acontece. A gente fica preocupado, mas na verdade às vezes nem vai acontecer aquilo que a gente achava que ia acontecer. Uma discussão interna que a gente fica lá remoendo sem necessidade. A gente fica fantasiando com coisas de uma forma pessimista. E isso vai nos roubando o momento de agora. Mas Deus, Ele age no presente. A vida, ela se constrói agora. A transformação acontece nesse momento aqui. Cada instante é como se uma porta se abrisse para que uma versão melhor da gente saísse por ela. Às vezes a gente pensa que a vida ela vai começar lá depois das férias, que a vida vai começar depois que eu comprar tal coisa, ou então que vai acontecer depois que eu alcançar alguma coisa que eu quero muito, depois que os problemas acabarem, daí sim as coisas vão acontecer. Mas a verdade é que a vida já começou e a gente pode fazer acontecer nesse momento. E o que passa não volta. Como nos diz o André Luiz, cada minuto que passa é um patrimônio que não retorna. É nosso, é um patrimônio nosso, mas não vai voltar. Nós vivemos entre dois... também existem duas coisas assim que são ladrões dos nossos instantes. Quem são os ladrões dos nossos instantes? A pressa pode ser um dos ladrões dos nossos instantes. Por quê? Porque ela faz com que a gente não viva o agora. A gente está no presente pensando no futuro. E a gente acaba não vivendo nem o presente e nem o futuro. Então a gente precisa cuidar para que essa nossa ansiedade, ela não nos roube os instantes. E tentar viver as coisas que são reais mesmo. Outra coisa que nos rouba os instantes é a procrastinação. Porque a procrastinação, ela adia o bem que a gente podia fazer. E quando a gente adia a luz, a gente dá espaço para a sombra. Muitas dores que a gente enfrenta na vida, elas não vêm de grandes tragédias, mas de pequenos atrasos. Daí a gente fica se lamentando pelo leite derramado. Ah, mas eu podia ter pedido perdão, mas eu não pedi. Ah, mas eu podia ter dito que amava, mas eu não disse. Eu podia ter escutado, mas eu não escutei. Eu podia ter começado aquele projeto, mas outra hora eu começo. E assim vai. André Luiz, ele nos alerta em diversas obras que foram psicografadas por Chico Xavier, que o maior desperdício da vida humana é deixar de agir quando a oportunidade surge. Eu sempre digo que a gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje.
a gente pode se perguntar, como que a gente tem utilizado os nossos instantes? Será que a gente utiliza em pensamentos de gratidão? Ou será que a gente utiliza os nossos instantes em pensamentos de queixas? Em atitudes de perdão? Ou será que eu estou usando os meus minutos, os meus instantes, em atitudes de revolta, de vingança? Será que eu uso em ações de construção? Ou será que eu estou só procrastinando as coisas? Os espíritos superiores dizem que não existe vida parada. Até quando nós não estamos fazendo nada, a gente está decidindo alguma coisa. Porque a omissão também é uma escolha. Jesus, ele nos deu exemplos extraordinários de alguém que vivia plenamente cada momento. Jesus parava para ouvir cada pessoa que solicitasse a atenção dele. Ele parava para acolher, para receber de braços abertos, desde aquele mais pobre, doente, até os mais ricos. Ele parava para curar feridas do corpo e feridas da alma também. Ele parava para ensinar com as suas palavras, com seus exemplos. Ele não tinha pressa em seguir quando ele podia demonstrar o amor do Pai para com os irmãos. Ele vivia o agora com profundidade. Ele não corria, não tinha pressa. Mas também ele não adiava o bem. Ele não desperdiçava tempo e nem oportunidades. Jesus aproveitava cada momento que ele tinha para ensinar, para acolher, para transformar. Às vezes era com uma palavra, com um gesto, com um olhar. E o que a gente pode aprender com ele? A gente pode aprender que a grande obra divina, ela se faz nos detalhes do agora. O bem e o mal, eles começam em apenas um pensamento, que dura frações de segundo. Emmanuel diz que 1 minuto de atenção pode evitar séculos de sofrimento. Se a gente tiver um pouquinho de atenção, a gente pode evitar esses pensamentos ruins, porque eles surgem em instantes. A gente pode fazer algumas coisas simples que vão nos ajudar muito a aproveitar melhor os nossos instantes. Atenção plena nas relações. Quando conversamos, a gente precisa ouvir de verdade. Quando a gente estiver com alguém, que a gente esteja com o coração. Pequenos gestos de bondade. Espera aí que eu passei demais aqui. Pequenos atos de bondade. Aproveitar os instantes que a gente tem às vezes para sorrir, para levantar alguém emocionalmente. Silenciar uma crítica. Um segundo que a gente tem de paciência pode evitar uma discussão. Às vezes um gesto espontâneo de carinho vai salvar um coração que está lá desanimado. Um pedido de desculpas, às vezes interrompe anos de mágoa. Se permitir sentir a beleza onde ela surge. Então tentar rir mais. Porque a alegria sincera, ela é um antídoto contra a amargura. As pessoas que sorriem mais são menos amargas. Reduzir o peso das preocupações. A gente se perguntar, será que isso vai ter importância realmente daqui a 5 anos? Aproveitar as oportunidades que a gente tem, às vezes minutos soltos do nosso dia, no trânsito, no trabalho, no banho, enquanto a gente está fazendo alguma tarefa doméstica, às vezes está lá lavando a louça, por exemplo. Aproveitar essas oportunidades para a gente elevar o pensamento, para a gente fazer uma prece, fazer uma oração. Isso tudo vai nos ajudar a aproveitar melhor os nossos instantes. Esse texto, que é de autoria do Espírito Emmanuel, que é mentor do Chico Xavier,
Eu coloquei apenas algumas frases, alguns pedacinhos. Ele utiliza a parábola dos talentos como metáfora principal. E ele nos diz assim: o talento celeste. O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou. A mancheias, que é empunhados em todas as direções e em favor de todas as criaturas. Se dispões de uma hora, não lhe percas o sublime valor substancial. Com ela é possível a obtenção de novos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a bênção do consolo ao irmão que padece nos braços da enfermidade, a conversação sadia que ajuda ao próximo necessitado, a escrituração de uma carta amiga, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde oferecer-te-ão asilo seguro. Não desperdices o sagrado talento dos minutos, comprando com ele as amarguras da crueldade, os remorsos do crime, as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade. Não te demores na furna envenenada do tempo perdido. O céu para nós começa na terra. Iniciemo-nos na escalada divina. Não nos esqueçamos assim do dia que passa, porque nesse minuto mesmo brilha o nosso divino momento de começar a gloriosa ascensão. A mensagem central dele é que, mesmo quando nos faltam recursos materiais, quando nos faltam saúde, quando nos faltam dinheiro ou influência, todos nós possuímos um bem inestimável e que foi igualmente distribuído para nós, que é o tempo. Ele é o verdadeiro talento celeste que a gente recebe de Deus. Vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai olhar para trás e a gente vai avaliar a nossa vida. E daí a gente vai se questionar: será que eu vivi ou será que eu só sobrevivi? Será que eu vivi ou será que eu só passei pela vida? Então, segundo Emmanuel, a gente deve utilizar esse tempo que Deus nos deu para praticar o bem, para praticar o amor, para praticar a caridade, em vez da gente desperdiçar ele com atos negativos. Que a gente consiga lembrar também daquele poema Instantes como um alerta amoroso para a gente não esperar para o final da nossa vida, não esperar para quando a gente estiver lá bem velhinho, para perceber o valor dos instantes. A doutrina espírita, ela confirma que cada minuto é uma oportunidade divina. Não vamos esperar por condições ideais para a gente fazer o bem. Não vamos esperar tudo certinho para a gente usar o tempo que a gente tem agora para praticar a bondade, para a gente praticar a compreensão, para a gente auxiliar as pessoas. Porque é através dessas pequenas ações do nosso dia a dia que a gente vai construir aquela nossa paz interior e que a gente vai conseguir evoluir também espiritualmente. E como ele diz, o céu ele começa com as nossas escolhas e atitudes aqui no presente. A gente pensa que fazer uma reforma íntima é uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito difícil, que é quase impossível. Mas ela pode começar num instante de uma decisão nossa. O momento que a gente escolhe, de repente, não reclamar, o momento que a gente escolhe, que a gente opta por perdoar, aquela fração de segundo que a gente percebe ali que veio um pensamento negativo e a gente decide transformar ele por uma coisa melhor. A hora que a gente resolve confiar em Deus, em vez de desconfiar, de não acreditar, que a gente resolve realmente confiar em Deus, mesmo sem entender. Então, eu desejo que a gente faça boas escolhas ainda hoje. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para colocar para vocês hoje. Agora vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, com a oração final, com a irradiação, e depois a gente vai ter o passe individual.
Eu convido a todos para se sentarem confortavelmente nas cadeiras. Quem quiser pode fechar os olhos. E com o nosso pensamento elevado, mentalizemos a figura do Divino Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas. Vamos pedir que a espiritualidade amiga nos ilumine nesse momento, nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para aquelas pessoas que passam hoje por dificuldades, pela prova da doença física, nos hospitais ou nas suas casas, que elas tenham força e coragem, que as nossas boas vibrações cheguem para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, para todas as crianças que possam contar com almas e corações bondosos, que se sintam seguras e amparadas. Imaginemos a casa dos nossos familiares se enchendo de luz, de paz, os envolvendo de bons sentimentos. Que essa luz entre nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho e em todos os locais que desejarmos. Voltemos agora o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos. Agradecemos a dádiva dos instantes e te pedimos, Pai, ensina-nos a viver o agora com sabedoria, com serenidade e amor. Ajuda-nos a transformar cada pensamento em luz, cada palavra em consolo e cada ação em caridade, na companhia de Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.